Primeiro aqui os primeiros 4 versículos. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Muito bem, nós estamos a prosseguir o estudo de versículo a versículo do Evangelho de Mateus e depois do fabuloso Sermão do Monte, que terminou lá no capítulo 7, versículo 29, agora, capítulo 8, nós temos uma série de relatos do poderoso ministério público de Jesus. E vamos ter descritos aqui, neste capítulo, nada menos que 5 grandes milagres de Jesus, mostrando 2 coisas. Mostrando o poder de Jesus e a sua autoridade, o seu domínio, nestes milagres que nós vamos ver. O que são então os próximos milagres? O que é que eles pretendem mostrar? Os próximos milagres de Jesus são sinais onde Jesus vai provar que é o Filho de Deus, o Messias prometido e esperado. Ou seja, o Messias divino chegou finalmente. Por isso vamos ver aqui obras poderosas de Jesus, o Messias. Versículo 1, nós vemos: e descendo ele do monte. Isto é uma referência clara àquele monte onde Jesus antes tinha subido, tinha pregado aquele grandioso sermão, o Sermão do Monte. E agora está a descer do monte e neste capítulo 8, além da admiração das pessoas, vimos que quando ele terminou o sermão, ouvimos as pessoas a dizer: ninguém falou palavras como este homem falou. E agora vão acrescentar e dizer: ninguém fez obras tais como este homem. A popularidade de Jesus é vista, vejo ele está a descer do monte, e seguiu uma grande multidão. Uma grande multidão. Vamos imaginar aqui na nossa rua que nós víamos um homem a caminhar e à frente dele uma grande multidão, centenas, milhares de pessoas a seguir esse homem. Era o que estava aqui a acontecer com Jesus, a sua grande popularidade, as multidões atrás do Senhor Jesus. Por isso, em primeiro lugar, o que é que nós vamos ver da parte de Jesus? E o que é que nós vamos ver não só da parte de Jesus e da parte das pessoas? O que é que nós vamos ver da parte das pessoas? Vamos ver fé, vamos ver confiança no poder e na autoridade de Jesus. Fé e confiança de que Jesus pode fazer aquilo que lhe vão pedir. E aplicando isto hoje às nossas vidas, é-nos pedida a mesma fé e a mesma confiança. Fé e confiança de que o Senhor pode fazer, tem a capacidade e a autoridade para fazer aquilo que nós pedimos. Por isso, os primeiros versículos, até o versículo 4, temos a fé e a cura do leproso. Versículo 2: e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Este é o primeiro milagre que Mateus registra. O primeiro milagre que João registra é outro, é o milagre lá das bodas de Caná da Galileia. Mas o primeiro milagre que Mateus registra é este. Vejam aqui, irmãos, a forma como o leproso se dirige a Jesus. Em primeiro lugar, o que é que vemos? Veio um leproso, em primeiro lugar, ele adora Jesus. Adora Jesus. Isto é muito importante. Ele mostra reverência, mostra ali humildade para
para com Jesus. E depois é que ele vai pedir. Talvez possamos aqui aprender, quando nós oramos, adoramos, compreendemos que estamos perante alguém que tem dignidade, tem majestade, que é soberano, que é Senhor, como ele lhe chama. E depois ele vai fazer o pedido: Senhor, se quiseres. Vamos olhar para o homem, um leproso, e ele diz: Senhor, se tu quiseres, se quiseres. Quer dizer, este homem, com fé, procurou Jesus e com confiança ele entrega-se ali ao poder e à vontade de Jesus. Se quiseres, podes tornar-me limpo. Qual era a situação deste homem? Era uma situação desesperada. Lucas, no seu Evangelho, Lucas era médico, no capítulo 5, versículo 12, que é uma passagem paralela, refere que a condição deste homem era horrível. Diz que ele estava cheio de lepra. Não era que tivesse a lepra começada há pouco tempo, estava o seu corpo todo cheio de lepra. Possivelmente estaria numa fase quase terminal. E apenas quando nós sabemos um pouco da história, pelo relato bíblico, do que é a lepra, do que era a lepra naquele tempo, isso nos levará a compreender e a apreciar melhor este grande milagre de Jesus. A lepra era uma doença terrível, não tinha cura, uma doença que se podia prolongar por muitos anos, dependendo de cada pessoa, de cada indivíduo, mas alguns 20 anos, 30 anos, e era uma doença que levava à morte, mas que tinha muitas implicações. É um tipo de doença que tinha implicações espirituais e sociais. Por exemplo, um leproso, quando era determinado e vista a sua doença, ele era proscrito. Ele passava a viver completamente isolado da sociedade para não contagiar os outros. Ou seja, não é aquele tipo de doença que a pessoa está numa cama e os outros vão cuidar dele, vão dar comida, bebida e lavá-lo e mudar-lhe a roupa. Ele tinha que sair da sociedade. Ele era considerado imundo em termos espirituais e significava que não podia frequentar o templo para adorar a Deus, não podia frequentar a sinagoga. Ele perdia todos os contactos, porque tinha que ser isolado. Todos os contactos com a família, com a esposa, com filhos, com pais, mães, com os seus amigos, se os tivesse, seus vizinhos. Perdia tudo. Ele não podia estar a menos de 190 metros das pessoas saudáveis. A distância mais curta que era permitido para um leproso eram quase 200 metros. Daí não podia, não era possível. Se as pessoas se aproximassem dele, o leproso teria de gritar bem alto: imundo, imundo, para avisar os outros: cuidado, está aqui um leproso. Portanto, um leproso tinha uma vida de sofrimento, de solidão até à sua morte. E assim nós compreendemos melhor o grande esforço, o risco que correu, a iniciativa deste homem que procurou com fé. Eu tenho de encontrar Jesus. Só Ele pode trazer a minha salvação desta doença. Ele procurou Jesus. E depois encontra o Senhor, adora-o e pede-lhe, dizendo-lhe: se tu quiseres, podes limpar-me desta doença. Versículo 3. E Jesus, olhem, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Então a resposta de Jesus. Apenas Marcos, também uma passagem paralela, Marcos 1,41, diz que Jesus, quando o viu, se moveu de grande compaixão. E Jesus responde: eu quero sim. Eu quero curar-te, ser limpo. E Jesus expressou esta sua vontade ao leproso
porque estendeu a mão, tocou, diz ali, estendeu a mão, tocou naquele corpo cheio de lepra e diz que imediatamente, olha o poder de Jesus, imediatamente, um homem com o seu corpo cheio de uma doença terrível, era uma doença que as pessoas começam a perder a sensibilidade e podem causar danos a si mesmos e nem se apercebem e começam a perder partes do corpo. É simplesmente horrível. Naquele instante o Senhor Jesus curou completamente. Aquele homem, vejam, sentiu o toque no seu corpo, amoroso, que ele talvez não tivesse há anos. Há quantos anos ele não tinha um toque? Há quantos anos? Um homem cheio de lepra, completamente cheio de lepra. Há anos que ele não teria um aperto de mão, um abraço, um beijo. Ele vivia isolado, muitas vezes na companhia de outros. Então um homem numa situação terrível recebe a misericórdia de Jesus. E hoje? Hoje, irmãos, será que conseguimos reconhecer que hoje devemos pedir em oração desta maneira ao nosso Deus? Senhor, se tu quiseres, ajuda-me neste problema. Se tu quiseres, livra-me desta situação. Se tu quiseres, abre-me esta porta. É assim, irmãos. Vamos esquecer essas igrejas que dizem: eu determino, eu decreto, tenho autoridade, eu determino, que se ensina que diz, fala com tua autoridade que vai ser feito. Esqueçamos isso, irmão. Isso não está na palavra de Deus. Se quiseres, ó Senhor, hoje é assim, nos devemos dirigir ao nosso Deus. Irmãos, será que conseguimos ver, olhar para Jesus? Diz que seguia uma grande multidão. Vamos procurar olhar para Jesus, a andar no meio das multidões, a responder aos muitos pedidos, muitos. Jesus fez milhares de milagres. O Senhor a responder aos pedidos das pessoas, tocando a vida das pessoas, curando, restaurando, trazendo o refrigério e a alegria de Deus de novo às suas vidas. O que é que Jesus estava aqui a fazer? Quando ele fazia estes milagres, sabem o que Jesus estava a fazer? Jesus estava ali a mostrar-nos quem Deus é. Quem Deus é. Jesus estava, quando ele fazia estes milagres, estava a dizer: Deus, o meu Pai, age assim. Este é o amor de Deus, é assim que Deus abençoa. Hebreus 1:3, o que é que diz sobre Jesus? Diz: Jesus é a expressa imagem da pessoa de Deus. Olhamos para Jesus e vemos Deus. Olha o que é que Jesus disse em João 6,38. Eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. Quando Jesus curou aquele leproso, o Senhor Jesus estava a fazer a vontade do seu Pai. Não era só a vontade dele. Porque diz: eu faço a vontade do Pai. Eu falo as palavras que o Pai me falou. Por isso é que Jesus é a imagem de Deus. Jesus mostrou o amor de Deus. E Deus é como Jesus. E Jesus é Deus. Filipe, lá quase no final do ministério de Jesus, na última noite, Filipe pediu: Senhor, mostra-nos o Pai. Lembra-se? Mostra-nos o Pai. O que é que Jesus respondeu? Filipe, estou há tanto tempo convosco. Quem me vê a mim vê o Pai. Eu sou como o Pai. Eu faço tudo o que o Pai mandou fazer. Jesus é Deus. E aquilo que ele fez quando curou este leproso e fez todos os milagres era a vontade do Pai. Não era dizer, Jesus acordou um dia de manhã e disse: olha, hoje vou fazer isto. O Pai não me disse, se calhar o Pai até
não é? Às vezes, nós como humanos, sim, meu pai se calhar não vai gostar muito disto, mas eu vou fazer, não é? Não, Jesus não. Tudo o que ele disse, tudo o que ele fez, era a vontade do Pai. Sabem quantas pessoas a Jesus disse não quando lhe pediram uma cura, uma solução? Quantas pessoas? Nenhuma. Isso é surpreendente. De milhares e milhares de pessoas, Jesus nunca disse, não, era tu não. Às vezes ele insistiu, como com aquela mulher cananeia, mas o Senhor não deixou de fazer. Mas Jesus nunca disse não. Isso não é surpreendente? Jesus esteve 3 anos connosco, nunca recusou nada a ninguém. Nunca. Portanto, o Pai queria que Jesus fizesse e Jesus fez tudo o que era da vontade do Pai. E então a pergunta é, e hoje? Será que Deus hoje continua a curar? Não oramos nós para que Deus ajude e Deus salve e cure? Sim, Deus continua a curar. É por isso que nós oramos pelos doentes, pelos necessitados. Claro, depois tudo vai depender da vontade do Senhor. E essa vontade nós temos de humildemente aceitar e respeitar. Porque é como aqui está. É assim, Senhor, se tu quiseres. Se tu quiseres. Nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, 8 e 9. Não sei se vai aparecer ali. Vejam, o apóstolo Paulo precisava que orassem por ele e passou muitas dificuldades. E ele teve uma situação difícil na vida dele, que ele orou a Deus 3 vezes, não é? Um espinho na carne. Ele próprio diz, eu pedi. Olhem, está a falar do espinho da carne que ele teve, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me, qual foi a resposta de Deus? Não. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E então qual é a resposta de Paulo quando Deus disse não? De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quando Deus diz não, de boa vontade aceitamos. Mas o apóstolo Paulo é esse exemplo, orou 3 vezes. E Deus respondeu que não, e ele aceitou. Paulo pediu, nós devemos pedir. Senhor, se tu quiseres. E Deus vai dizer sim, ou vai dizer não, ou espera. Oramos à misericórdia e à bondade de Deus e esperamos sempre que Deus diga, quero. Essa é a melhor resposta que nós queremos, quero. Irmãos, versículo 4, temos as instruções de Jesus ao leproso. Depois de curado, disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Em primeiro lugar, Jesus pede para ele não contar sobre o milagre e depois para ele se ir apresentar ao sacerdote para cumprir a lei de Deus em Israel. E os irmãos podem ler isso em Levítico 13 e 14, que os leprosos que fossem curados teriam de se mostrar à autoridade sanitária em Israel, que era o sacerdote. O sacerdote ia comprovar a cura e ia de novo dar a admissão daquela pessoa, daquele leproso, ser novamente admitido à vida normal da sociedade. Por isso, vejam quanto ganhou aquele homem. Ganhou a cura da sua doença, mas ganhou voltar para a sua família, para ter o seu trabalho, a sua vida em sociedade, os seus amigos, a sua família. Olhem a restauração de Jesus. Olhem a restauração de Jesus. Na Bíblia, irmãos, a Bíblia mostra-nos que a lepra é um exemplo do pecado. O que é que faz o pecado para Deus? O que é que o nosso pecado faz perante Deus? O nosso pecado é a transgressão às leis de Deus. É a transgressão aos mandamentos de Deus. E quando nós pecamos, ficamos também impuros
perante Deus. Um Deus que é santo, um Deus que é puro, que é luz, que é justiça. Não esqueçamos, irmãos, o pecador não tem qualquer hipótese perante este Deus santo, puro e justo. O pecado separa-nos, afasta-nos dele. Mas a nossa fé em Jesus, Jesus foi à cruz, pagou a nossa culpa, como lemos no Evangelho de João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando alguém crê em Jesus, o seu pecado é tirado, é removido e temos comunhão novamente com Deus. Somos aceitos pelo Pai, gozamos de íntima comunhão com Ele até este ponto. Deus passa a morar em nós. Olha, nós pecadores, longe e separados de Deus, condenados, fé em Jesus, perdão de Deus, e Deus faz morada em nós, para sempre, para sempre. Muito bem, então temos esta fé e esta cura do leproso. Em segundo lugar, a fé e a cura de um paralítico. Um criado do centurião romano, versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Olha a prontidão de Jesus. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob a autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele o faz. Até aqui por enquanto. Agora este é o segundo exemplo de fé. Mais um homem que vai em busca de Jesus, com fé, com confiança, no poder e na autoridade de Cristo. Jesus agora, vejam, desloca-se para a cidade de Cafarnaum, versículo 5. Jesus vai fazer desta cidade o centro das suas atividades, do seu ministério, e eis que vem ter com ele um oficial romano, que era um gentio, não era judeu, era um gentio fora de Israel. Centurião é porque ele era comandante militar de 100 soldados, ele era o chefe militar de 100 soldados romanos, e mais um grande exemplo de fé. Versículo 6, temos o centurião a pedir socorro, ele vem pedir socorro por um criado dele, um escravo, que está numa situação crítica, está paralisado e está violentamente atormentado. Lucas diz que ele está à morte. Vemos aqui já o amor de um oficial militar, um homem importante, por um criado, um escravo. Versículos 8 e 9, versículo 7, o que é que nós vemos? E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Perante aquele rogo daquele centurião, Jesus não hesitou e de imediato mostra aqui novamente a sua misericórdia e responde: eu vou à tua casa e vou dar-lhe saúde. Vou já contigo, vou dar-lhe saúde. Vejam, Jesus, o Deus dos céus, condescende em ir ajudar, salvar um escravo, um servo, uma pessoa com a mínima importância na sociedade. Para Jesus não interessa, é uma alma. Versículos 8 e 9, nós vemos a fé impressionante deste homem. Ele começa por dizer, o centurião romano, que ele é indigno de receber o Senhor Jesus na sua casa. E diz mais, que tem a notável certeza, toda a confiança no poder e na autoridade de Jesus. Diz: Senhor, não precisas de ir à minha casa. Basta tu aqui dizeres uma palavra. Não diz sequer duas. Diz uma palavra para curares o meu criado, mesmo à distância. Não precisas de ir lá e vê-lo e tocá-lo. Diz aqui uma palavra.
É como se ele estivesse a dizer: sei que podes fazer isto. Olha, eu sou um oficial romano, centurião, e eu tenho autoridade e poder. Eu dou ordens e toda a gente me obedece. Já viram? Tu podes dar a ordem. E o meu criado é curado. E foi com isto que o Senhor Jesus se maravilhou. Jesus admirou-se de duas coisas em Israel. Olha, admirou-se da falta de fé das pessoas. E hoje é a mesma coisa. Deus admira-se às vezes como é que aquela pessoa não tem fé. Com tantas oportunidades. E não tem fé. Olha, mas Jesus admirar-se de uma fé incrível de uma pessoa é fantástico. Porque no versículo 10 diz: maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Por exemplo, em Marcos capítulo 6, versículo 6, é uma ocasião em que Jesus se admirou da falta de fé. Se isso vai passar ali ou não, Marcos 6, 6. Muito bem. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Jesus, onde ele ministrou muito, diz: como é que não creram? Fez milagres e não creram. Mas ficou aqui admirado com esta fé incrível do centurião. E o Senhor Jesus diz: nem mesmo em Israel, nem mesmo entre o povo de Deus, a nação escolhida, com séculos de testemunho profético, testemunho das Escrituras, nem mesmo em Israel encontrei fé como a deste homem. É o que o Senhor Jesus diz. Olhem, que Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz uma coisa que é importante e que todos devem guardar. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador e que dá galardões, prémios, que o Senhor responde às necessidades dos que o buscam. Foi o que aconteceu aqui com o centurião. Versículos 11 e 12, o que é que o Senhor Jesus quer dizer aqui? Quando ele vê esta fé: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, a sentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai e como creste seja feito. Naquela mesma hora o seu criado sarou. Vejam que Jesus está aqui a dizer que a fé verdadeira, fé salvadora, fé verdadeira pode ser encontrada fora de Israel. Ele disse: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Fé verdadeira encontra-se fora da igreja, fora do povo de Deus, que ele escolheu, neste caso Israel. A fé pode estar ausente do povo, do lugar onde a gente esperava, mas ali de certeza que é só pessoas de fé. Mas pode não ser. A fé do centurião é exemplo de que a fé pode ser encontrada em todas as regiões do nosso mundo. Qualquer pessoa do nosso mundo pode ter fé. É possível ter fé. E por essa fé em Jesus como Salvador, essa pessoa, diz aqui Jesus, tem entrada no reino dos céus. E os judeus que acham que têm direito só por serem judeus, ao rejeitarem aqui o seu Messias enviado pelo Pai, estão perdidos. Diz aqui o versículo 12: os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Para aqueles que acham: mas eu sou da igreja, eu sou judeu, sou do povo de Deus. Não basta, é preciso fé real na pessoa de Jesus Cristo. Versículo 13: tudo se baseia na fé. Então disse Jesus ao centurião: vai, como creste seja feito. Tudo se baseia na fé. Como creste. E o criado é curado pelo poder de Jesus mesmo à distância. Terceiro
Terceiro lugar, outra cura da sogra de Pedro. Versículo 14. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. Tocou-lhe na mão, e a febre deixou, e levantou-se e serviu-os. Temos agora aqui um caso diferente. É um exemplo de pura misericórdia de Jesus, que se compadece de uma pessoa que está doente. Lemos aqui que, versículo 14, que agora é Jesus que vê, entra na casa de Pedro e ele vê a sogra de Pedro doente, com febre e na cama. Ora, a sogra de Pedro quer dizer que ele era casado. Pedro era casado. E vejam o que Jesus faz. Versículo 15, toca na mão da senhora, cura imediata e totalmente, de tal forma que ela se levantou de imediato e começou a servi-los. Grande poder de Jesus. Só toca na mão. Jesus nem sequer fala nada. Toca na mão e a senhora diz que se levantou e serviu-os. O grande poder de Jesus é demonstrado aqui desta forma. Depois, versículo 6, vemos mais do poder e da autoridade de Jesus. Chegada à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados e ele com a sua palavra, olha, sua palavra, expulsou deles os espíritos, curou todos os que estavam enfermos. Vão ver? O poder de Jesus a curar todos os que iam ter com ele, todos. E a libertar muitos possuídos por demónios. Grande domínio de Jesus. Grande poder, grande autoridade sobre o poder demoníaco, sobre o poder das trevas, do diabo. E, de facto, durante a encarnação do Filho de Deus, o diabo atacou grandemente, através dos seus anjos demoníacos, atacou fortemente, mas Jesus venceu tudo. Versículo 17, Mateus vai fazer uma citação da profecia de Isaías, capítulo 53, versículo 4. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, Mateus está aqui a dizer que Jesus cumpriu as profecias messiânicas ao fazer todos estes milagres, revelando que era o Messias, mostrando que era o servo de Deus. Como? Como é que Jesus cumpriu essa profecia? Porque na bondade de Jesus, na sua simpatia e misericórdia, no seu ministério diário, enquanto Jesus caminhava entre as multidões, ele curou todas as enfermidades das pessoas com o seu poder. O Senhor compreendia o sofrimento das pessoas. Mas vejam, o que é que não está aqui a dizer este versículo 17? Vejam Isaías 53, 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido a Deus e oprimido. O que é que não se diz aqui? Não está aqui a dizer, precisamos de olhar bem para isso, que na cruz, não está aqui a dizer que Jesus na cruz, quando estava na cruz, foram lançadas e expiadas as doenças do mundo. Não. Isaías 53, 5, sim. Mas Mateus cita Isaías 53, 4. 53, 5, se vai passar ali, diz: mas ele foi ferido, olhem, por causa de, agora está ferido, ferido na cruz, por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo, a cruz era o castigo de Deus, que nos traz a paz, estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui sim, no versículo 5, há aqui uma aplicação espiritual da cruz de Jesus, tal como 1 Pedro 2, 24.
que é a passagem do Novo Testamento que nos mostra isso e que diz, não tem? 1 Pedro 2,24, eu vou ler, diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro ou sobre a cruz, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Então Jesus levou o fardo do pecado do mundo sobre si na cruz. Não levou sobre si, não suportou as doenças físicas do mundo. Não. Isso fazia parte do seu ministério, da sua compaixão, da sua misericórdia, em que ele se identificou ali com o sofrimento das pessoas e curou todos aqueles que passaram por ele. Conforme Isaías 53:4. Mas a expiação que Jesus fez na cruz é Isaías 53:5. Por isso, irmãos, em conclusão e aplicação, 3 grandes milagres. Primeiro, um leproso é curado com um toque. Segundo milagre, uma pessoa paralítica é curada à distância por uma palavra. E o terceiro, uma mulher doente, sogra de Pedro, com febre, com um toque. É também toque na sua mão, restaurada no momento, ali, naquele momento, à saúde e ao vigor, que ela levanta-se e começa a servir quem chegou à casa de Pedro. Temos também aqui 3 grandes lições. Primeira, quão grande é o poder e a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que se pede? Fé em Jesus. O Evangelho diz-nos para irmos a Jesus em fé, em confiança, crendo. O Evangelho diz para nós vivermos a vida de fé em Jesus e somos encorajados a lançar sobre Ele, como fez ali aquele leproso, lançou sobre Jesus a sua grande necessidade. O centurião lançou sobre Jesus a sua necessidade. É isso que se pede, que lancemos sobre Ele a nossa ansiedade, de forma a pedirmos o seu auxílio. Segunda lição, também aprendemos a misericórdia e a compaixão do nosso Senhor Jesus Cristo. As circunstâncias dos 3 casos eram todas diferentes. Primeiro, do leproso, Jesus ouviu o grito lamentável de um leproso: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. A outro caso, foi-lhe dito pelo centurião que tinha um escravo seu longe em casa e o Senhor nunca chegou a ver essa pessoa e curou. E Jesus viu a mãe da mulher de Pedro deitada com febre. E não é dito que a sogra de Pedro tivesse pedido alguma coisa, não está nada escrito. O Senhor viu e na sua misericórdia tocou na sua mão e curou-a. Mas em cada caso, nós vemos o coração de Jesus, o amor de Jesus, que fez aquilo que era a vontade do Pai. Vemos a rapidez com que Jesus se prontifica para auxiliar, pronto para curar, a fazer a vontade do Pai. O Pai de Jesus é tal e qual Jesus. E em terceiro e último lugar, aprendemos quão preciosa é a fé aos olhos de Jesus. Jesus viu e elogiou a fé daquele homem. A fé é preciosa para Jesus. Aquele centurião acreditou, ele era um gentil, ele não era de Israel sequer. Ele acreditou, enquanto os escribas, fariseus e sacerdotes eram incrédulos. Ele acreditava, embora nascido gentil, acreditava, e os outros que nasceram judeus estavam cegos. E o nosso Senhor pronunciou sobre ele, sobre o centurião, este grande elogio que atravessou os séculos. E hoje, 2000 anos depois, aqui estamos a ver este elogio de Jesus. Todo o mundo, desde aquela época até hoje, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé.
Se o Senhor pudesse dizer isso de mim e de ti. Se Ele puder dizer isso. Guardemos bem esta lição, irmãos. Crer, confiar no poder e na autoridade de Jesus. Glória ao seu nome. Amém. Amém, irmãos.